aula Volder, drenagem linfática. Vamos começar. Isto. Vamos abrir os slides. Então, vamos lá. Nossa disciplina dermatofuncional. Esta aula vai ter por objetivos analisar os objetivos de drenagem do método Volder, saber eleger a drenagem quando necessário e estudar a fisiologia da drenagem do método Volder, tá? Lembrando que nós já vimos o método Leduc, tá? A gente não pode esquecer nada da fisiologia. A fisiologia se mantém, tá? A fisiologia dos linfonodos, localização dos linfonodos, o objetivo da drenagem, tá? O objetivo da linfa, os linfonodos fazer a purificação e a filtragem, tudo isso se mantém, tá? O que vai mudar é a técnica, certo? Mas os objetivos, as contraindicações vão ser as mesmas, a gente não pode esquecer, tá? Então, quando se trata de drenagem, quando a gente vê a drenagem linfática, tipo Renata França, não é? Não tem a Renata França famosa? O que ela vai fazer de diferente é alguma técnica que ela vai ou acrescentar ou então focar mais, mas sempre focado na fisiologia do sistema linfático, tá? A partir do momento que a drenagem linfática que vocês vão comprar, por exemplo, vou comprar um método, né? Se vocês observarem que deixa a pessoa roxa, a pessoa sente dor, a pessoa no outro dia não consegue fazer suas atividades de vida diária, né? Não aumenta diurese, né? Ela não faz mais xixi. Alguma coisa está errada na técnica, tá? Jamais os movimentos de qualquer que seja a drenagem pode deixar hematoma, tá? Pode apresentar dor, porque a fisiologia, para a gente mexer com o sistema linfático, a fisiologia para se ativar o sistema linfático não se permite, tá? Então, se vocês forem comprar um método, ou então vocês forem em algum local e aí vocês observarem que as pessoas saem com hematomas, a drenagem ela é dolorosa, que mais? Não ativa os linfonodos, não fala nada, a pessoa promete redução de gordura, né? Lembra que drenagem linfática, a gente não, hora nenhuma, a gente está mexendo com adipócito, com células de gordura, tá? A gente está mexendo com líquido, com a linfa, certo? Então, vamos nos ater para isso. Aqui a gente está mexendo com linfa. Hora nenhuma a gente falou de mexer com adipócito aqui. Até então, todos os movimentos, sendo de Volder, sendo de Leduc, são movimentos suaves, harmônicos, lentos, ritmo constante, tá? Então, a gente tem que se ater a essas diferenças, às vezes a gente vai encontrar alguma diferença de método e a gente quer fazer, né? Quer aplicar, quer comprar, tá? Nós, como fisioterapeutas, profissionais da saúde, a gente tem que se ater à fisiologia, a técnica qualquer um sabe, tá? Tem massagista que faz drenagem, tá? Mas a gente tem que se ater às indicações, às contraindicações, né? Quando que eu faço drenagem, tá? Porque a técnica é muito simples. Qualquer pessoa leiga que não tenha curso na área da saúde consegue aplicar, certo? Mas não com a eficácia que nós vamos entender, certo? Então, a gente tem que entender a fisiologia do sistema linfático para aplicar uma boa drenagem com o efeito que a gente espera de uma drenagem, tá? Sem prometer um recurso milagroso, certo? E saber sempre quando vou indicar que pressão que eu devo usar, ok? Então, vamos lá. A principal característica da técnica de Volder é a suavidade e leveza dos movimentos. Não ficou muito diferente, tá? De Leduc. Sempre muito lentos os movimentos, são monótonos, harmônicos e rítmicos. Mantenho direção, mantenho ritmo. Ela vai apresentar 3 características que são características da técnica. A pressão sempre vai ser suave e superficial, tá? Eu vou fazer um ritmo lento
E o sentido, a linfa deve ser encaminhada em direção às cadeias dos linfonodos, tá? Leduc se preocupou muito em ser de proximal para distal, tá? Aqui não, a gente tem que se preocupar com o sentido para ser encaminhada diretamente para a cadeia de linfonodos, certo? A gente vai observar que a gente vai ter um pré-bombeamento, tá? Depois que a gente faz esse pré-bombeamento, a gente faz proximal distal também, mas ele se ateve a isso, a sempre levar a linfa, a focar a linfa aonde estão localizados os linfonodos, tá? Ele vai citar também uma cadeia de linfonodos que Leduc não utiliza, não nos citou, que é chamado a cisterna do quilo. Vocês já ouviram falar? Quilo, tá? A cisterna do quilo. É como se fosse um conjunto de ductos que vão captar a linfa dos órgãos internos, e aí ele vai emergindo, e aí ele se torna um pouco superficial. Vamos falar mais à frente que a gente vai falar a localização. Mas tem essa cadeia que a gente vai utilizar, que chama cisterna do quilo. Diferente que Leduc, que não nos citou isso. Mas é só um complemento a mais, uma técnica a mais. A pressão se mantém, tá? Até 40 milímetros de Hg de mercúrio, tá? De pressão. Ou então, se você quiser medir a sua pressão, você pode ir em cima de uma balança, tá? Uma balança de peso mesmo, e fazer força até 50 gramas sobre o paciente, sobre o corpo do paciente a ser tratado, tá? Então, você vai lá, é só 50 gramas, tá? Não é 1 quilo, é 50 gramas de força só, ok? Ou pressão até 40 milímetros de Hg. O ritmo de Voder, né? Então, a gente já sabe que o ritmo é lento, né? Então, mas o ritmo das manobras, essa linfa, ela se desloca bastante devagar, tá? Lembra, a linfa não tem uma bomba propulsora, como o sistema circulatório tem o coração, a linfa não tem, tá? Então, é tudo muito lento, ela volta muito lenta, certo? Os linfágios ou a cadeia de linfonodos, eles vão pulsar entre 6 a 8 vezes por minuto. Na hora que eles pulsam, lembra que o bombeamento ele tem que ser pressionado 10 vezes, tá? Pra gente compreender essa pulsação desses linfágios, dos linfonodos, tá? E aí, quando você faz 10 bombeamentos, você tá pegando os de 6 a 8 vezes o pulsar dele. Na hora que ele pulsa, ele consegue absorver mais líquido, tá? Por minuto. E o sistema linfático ele vai drenar de 2 a 2,5 litros de linfa em um período de 24 horas, tá? Então, depois que recebeu a drenagem linfática, a linfa continua sendo absorvida, tá? E aí, com a contração muscular, há também esse retorno da linfa para os capilares linfáticos, certo? E aí, essa linfa tende a ser drenada, se for uma quantidade de 2 a 2,5 litros, demora 24 horas para ser drenada, tá? Deve ser observado o ritmo de manobra, uma manobra por segundo, repetindo de 5 a 10 vezes cada manobra, tá? Então, ó, vou fazer o deslizamento, vou fazer a evacuação, faço, tá? 5 a 10 vezes. Faço a evacuação. Vou fazer o bombeamento 5 a 10 vezes, tá? Pra gente saber respeitar o ritmo do sistema linfático. Direção, tá? Então, lembra, aqui a gente tem que ficar muito atento aonde está localizado a cadeia de maior número de linfonodos. Então, a direção das manobras, a linfa deve ser caminhada para a cadeia de linfonodos, onde será filtrada e purificada antes de continuar seu trajeto. Tratar o corpo em sua totalidade. Opa, tá vendo? Lembra que Leduc orientava a gente tratar o membro, por exemplo, fiz uma cirurgia de joelho, trata joelho, né? Drena joelho, ativa cadeia poplítea, né, de linfonodos, mas eu vou drenar só o joelho. Aqui não.
Aqui não. Aqui fala, Voder vai nos dizer que a gente tem que tratar o corpo na globalidade. Eu tenho que ativar todo o sistema linfático para mim ter benefícios com a drenagem, tá? Então, a técnica de Voder, ela tem esse princípio, tratar o corpo em sua totalidade. É o membro inferior que está inchado, mas eu tenho que ativar toda a cadeia, tá? Toda a superfície, extremidades, tronco, certo? Para mim ativar todo o círculo, todo o sistema da minha linfa. Eu inicio com bombeamento em todas as cadeias de linfonodos, tá? Então, eu venho todas as minhas cadeias, bombeio, esvazio, faço um pré-tratamento, para depois começar a tratar. Aqui. Tá? Então, se a gente for observar, tem essas direções, tá? A gente tem que se ater a essas direções principais. Então, olha, se a gente for observar, tá vendo a cadeia de linfonodos inguinal, tá? Ó, cubital, tá? Então, pensa, tratar membro inferior, tá? Ó, drenar no sentido da cadeia, tá? Ó, aqui eu quero pegar a cadeia lá atrás. Eu vou jogar o líquido no sentido da cadeia, tá vendo? Tá vendo que aqui não tem cadeia de linfonodos? Não posso drenar para cá, para cima. É sempre para frente, tá? Aqui é o dorso, aqui é a frente. Mama para axila, mama, axila, tronco, axila, tá? Ó, braço, axila, cubital, axila, tá? Então, eu tenho que me ater a essas direções. Direções onde estão localizadas as cadeias de linfonodos. As manobras, tá? Então, primeiro a gente começa com o bombeamento dos linfonodos, tá? Depois a gente vai fazer a reabsorção, que é a captação da linfa, tá? Eu vou estimulando essa linfa para ela chegar mais próxima dos linfonodos possível e encaminho essa linfa até a conjunto de cadeias, tá? O bombeamento ele vai de 5 a 7 vezes, tá? Tem literatura que traz até 10, tá? Mas no mínimo de 5 a 7 vezes vou fazer o bombeamento de todos os linfonodos. Depois eu vou fazer a captação e vou encaminhar essa linfa diretamente para a cadeia de linfonodos. Então, a manobra de captação da linfa, aqui, ela é executada em círculos. Tá vendo que aqui a gente tem esse deslizamento, tá? Então, eu tenho essa captação executada em círculos, mas eu deslizo sobre o meu corpo, deslizo sobre o meu membro, tá? Leduc não tinha deslizamento, tá? As manobras de Leduc não tem deslizamento. Aqui a gente tem o deslizamento, tá? Então, a manobra de captação da linfa é executada em círculos. Vai tocar suavemente a pele com a porção ulnar da mão, tá? Então, se a gente for lembrar, com a porção ulnar, tá? Vão realizar círculos e a finalidade desse movimento é captar a linfa e fazer com que ela saia do meio intersticial e entre dentro do vaso linfático. Então, captação da linfa, tá? A gente vai fazer uma pressão para que ela saia do meio intersticial e retorne para o vaso linfático, certo? Então, lembra, tá? Fique bem frisado. Leduc não tem deslizamento. Voder tem deslizamento, tá? E a manobra, esse de círculos, é um deslizamento. Eu preciso de um emoliente, tá? Leduc, às vezes, nem emoliente precisa. Movimentos da drenagem linfática, né? Então, ó, eu olhei só de outro ângulo, tá? Então, ó, para onde que eu vou levar a minha linfa, certo? Então, ó, tá? Então, axila, vem para axila, tá? Costas axilas, bumbum, parte inguinal, tá? Ó, perna, tenho aqui o poplíteo, tá? Tá vendo que aqui a perna, a coxa posterior, eu posso descer, porque eu tô levando para poplíteo, tá? Então, a coxa todinha vai ser nessa direção, certo? Então, tem que ser o quê? O que eu tenho que me ater? Em um sentido só, tá? E sempre respeitando a cadeia mais próxima,
tá? Então, a manobra de encaminhamento da linfa é realizada com as duas mãos, tá? E a gente realiza suaves bombeamentos em direção da cadeia de linfonodos. Então, depois que eu captei, eu vou encaminhar, tá? E aí eu vou fazendo suaves bombeamentos em direção da cadeia, tá? A gente vai observar, por exemplo, um método que está famoso hoje em dia, por causa da mídia, tá? Não que tenha evidências comprovadas, evidências científicas comprovadas, e sim só mídia, Renata França, né? Então, tem Renata França, tem a Amanda não sei o quê. O que a Renata França vai observar? O que a gente observa da drenagem de Renata França? Ela faz muito bombeamento, tá? Ela se atém a muito bombeamento, tá? Então, eficaz, deve ser eficaz, né? Mas uma drenagem bem feita, toda drenagem bem feita, aliás, vai gerar resultados positivos, tá? Vai gerar esse diminuição dos líquidos corpóreos, tá? Nada mais que se prometer redução de gordura, tá errado, já não é drenagem, tá? Temos a técnica da massagem modeladora, que também não desaparece com tecido adiposo, tecido adiposo. Ela vai fazer um modelamento, tá? Só os aparelhos que prometem a eletrolipoforese, né? Que a gente vai quebrar realmente a célula adiposa, a cavitação do ultrassom, que a gente vai mexer com os adipócitos. Drenagem não mexe com adipócitos, tá? Lembrem disso. Manobras básicas de Voder, então, que a gente temos que nos ater, tá? Seria o ciclo fixo. Então, vai fazer o círculo fixo, tá? Ó, tá? 5 a 7 vezes. Vou fazer um círculo. Vou fazer o deslizamento, termino com deslizamento simples. Posso fazer movimento de rotação com movimentos giratórios, tá? Ó, esse aqui, ó, tá? Movimentos giratórios. Bombeio, tá? Bem próximo e em cima dos linfonodos. E faço o movimento da mão em concha. Movimento da mão em concha. Que a gente fala que é o movimento doador, tá? Eu venho com a mão em concha e vou doando. Vou levando e encaminhando. Todas essas manobras, elas vão em sentido unidirecional, tá? Em direção aonde está a cadeia, certo? Mas eu tenho essas manobras que são da técnica, tá? A gente não observa isso em Leduc, mas Leduc também faz o processo fisiológico que Voder faz, entendeu? Então, vai do profissional escolher a melhor técnica. Lembra que eu falei que Leduc ele é mais indicado em períodos de inflamação mais ativas, né? Então, por exemplo, eu tenho um processo inflamatório por conta de uma cirurgia, né? Então, eu quero drenar só aquele membro, próximo àquele membro. Leduc é mais indicado. Já Voder, não. Voder seria coisas mais sistêmicas, mais globais, tá? Quem tá me perguntando? Não é vocês, não. Então, a sequência da drenagem, vamos começar. O tratamento sempre começa com pré-tratamento proximal, tá? Então, por exemplo, vou drenar a minha mão. Vou começar com pré-tratamento aqui no cubital, tá? A gente vai criar um espaço proximal para o líquido do edema situado em local mais distal, tá? A gente vai criar um espaço para que o líquido do edema situado ele vá para esse local mais distal. Então, por exemplo, vamos originar um efeito de sucção, onde a linfa é sugada da parte distal. Tá? Então, eu vou fazer manobras, as pré-manobras, elas se iniciam aqui. Tá? Por exemplo, quero drenar minha mão. Faço as pré-manobras aqui, tá? Que seria o encaminhamento da linfa para o intertício, e aqui ficou vazio. Tá? Como aqui ficou vazio e aqui está cheio, vai gerar um efeito de sucção, que eu vou encaminhar ela para esse local aqui, tá? Então, eu tenho sempre que fazer esse pré-tratamento proximal para eu levar
o líquido do meu membro distal. Pescoço, tá? O pescoço, ele é tratado somente a região lateral ou posterior do pescoço. Por quê? Porque na frente, nessa parte anterior, eu tenho áreas muito nobres, tá? Então, a gente não pode ficar manuseando, não posso fazer manobras aqui em cima, região de tireoide, tá? Toda a região de artéria, tá? De veias, certo? Então, a gente vai ser até o pescoço, mas região posterior e região lateral, tá? Mamas, lembra das mamas, né? Então, tem uma pequena cadeia, se a gente for observar aqui na foto, ó, vamos observar aqui na setinha, uma pequena cadeia aqui nessa mama interna, tá? Mas o conjunto maior, tá? Que se localiza mais dos linfonodos, está aqui em axila. Mas eu tenho um pouquinho nessa cadeia mamária interna aqui. Então, eu posso drenar para esse local, mas eu tenho que me ater que a maior parte do líquido deve ser drenada para a axila, tá? Então, olha aqui. Eu faço, para me tratar a mama, eu faço primeiro um pré-tratamento. Lembra do bombeamento aqui? Supraclavicular, tá? Então, eu vou fazer um pré-tratamento do meu pescoço, próximo do meu pescoço. Por quê? Eu quero gerar uma área sem líquido, para que o líquido escoe para esse local, tá? Então, eu tenho que me ater a isso, certo? Então, eu vou fazer o pré-tratamento em pescoço e vou fazer deslizamento do externo para a região da axila. Vou fazer tratamento com círculos fixos, tá? Porque eu quero drenar essa mama, tá? Lembra que eu falei na aula, se não me engano, de uro, quando eu tenho problema que eu tenho retirada dessa mama, né? E aí, em casos de suspeita de câncer ou câncer confirmado, a gente retira a mama, retira a parte do peitoral, do músculo, tá? E aí, retira peitoral menor, e aí o que acontece? Às vezes faz o esvaziamento ganglionar, né? Então, quando acontece o esvaziamento ganglionar, não adianta eu drenar para onde não tem linfonodos, tá? Vai parar o líquido aqui. Então, tem que me ater às outras cadeias, tá? Então, vou drenar para outras cadeias. Então, na presença da cadeia mamária interna, subclávia, tá? E axila oposta, tá? Sempre isso acontece na presença de uma cirurgia para retirada dessa mama, tá? Aí eu tenho essa indicação. Eu sempre vou fazer manobras intensivas coordenadas com a respiração, tá? Voder nos atém a isso. Eu tenho que fazer o meu paciente participar, ou então eu coordeno as minhas manobras com a respiração do meu paciente, tá? Então, vamos lá. O ducto torácico, que é o principal vaso linfático do corpo, ele pode apresentar uma dilatação em sua origem, denominada cisterna do quilo. Essa cisterna do quilo seria aquilo que eu falei para vocês, tá? Voder nos traz essa cisterna do quilo. Seria quando esses vasos profundos eles vão emergir, que eles ficam mais próximos da superfície, e aí eles se tornam um conjunto aqui de vasos linfáticos profundos. E aí eu vou conseguir, perdão, deixa eu só. E aí eu vou conseguir drenar para essa região, tá? Então seria sistema linfático, a gente tem que observar que ele tem o superficial e o profundo, que vão drenar o líquido dos meus órgãos, tá? A cisterna do quilo, por sua localização, ele vai emergir, ele vai ficar mais próximo do superficial, tá? Eu vou mostrar para vocês uma fotinha, tá? Mas é bem aqui no centro, abaixo do externo, e aí a gente vai fazer a estimulação dele acompanhando a respiração. Então, por exemplo, acompanho a ins
e pressiono na ex, tá? E aí eu estou estimulando a drenagem desse ducto torácico, tá? Vamos ver uma figurinha aqui mais. Mas a localização dele é bem aqui mesmo. Ó, olha aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho linfonodos muito próximos, mas isso aqui é um sistema linfático, é como se tivesse uma dilatação, tá? É uma dilatação mesmo. E aí eu consigo, quando eu faço pressões aqui, eu consigo levar líquido do meu intertício para dentro dos meus vasos, tá? Com a pressão. Por isso que eu faço uma pressão no ducto torácico. Então, onde que ele está originado, né? Onde que origina essa cisterna do quilo? É bem em cima da vértebra de L2 e L3, tá? Ele vai ser responsável por drenar, vai fazer essa drenagem profunda do intestino, do fígado, do pulmão, da parede abdominal, dos membros inferiores e da pelve, tá? Então, ele está localizado no tórax, ele é considerado um hiato aórtico entre as veias ázigos e a aorta retroesofágica, tá? Vai cruzar para a esquerda em T4. Ele vai entrar no pescoço anteriormente, quando ele continua, e aí ele vai terminar lá nas veias jugular interna e subclávia externa, tá? Ele vai participar das vias colaterais e vai se formar um sistema complexo de drenagem, certo? Então, aqui Voder nos traz essa anatomia, tá? Que seria essa cisterna do quilo, ok? O ducto torácico. E aí a gente consegue drenar. Através da respiração, eu consigo estimular mais esse ducto torácico. Olha aqui, ó. Quando a gente fala de respiração, seria isso aqui, ó. Na respiração, o movimento espiral, vou fazer um movimento espiral, quando a gente fala de espiral, seria um círculo espiral em uma direção só, vai ser direcionado à cisterna do quilo. A gente vai exercer uma pressão suave em direção à profundidade, na expiração. Na INS, a gente oferece uma leve resistência com a mão e permite o movimento respiratório. Então, eu vou coordenar a minha drenagem com a respiração do meu paciente, tá? Então, tá vendo que tanto que drenagem também pode acalmar, né? Então, se a gente observar, o paciente está muito ofegante, ansioso, não, né? Ele precisa de uma respiração lenta, calma, né? Essa drenagem tende a oferecer isso a ele. E aí, na hora da expiração, eu vou fazer essa pressão, que seria em forma de espiral, em cima da minha cisterna do quilo, que está localizada no ducto torácico, tá? Então, lembrando, a cisterna do quilo está em cima, próximo das vértebras L2 e L3, tá? E na INS eu vou permitir o movimento, certo? Vou apresentar o sentido da linfa corporal. Lembra que eu tenho que sempre respeitar a cadeia de linfonodos, tá? Então, ó, abdômen inferior, inguinal, dreno inguinal. Abdômen superior, axila, tá? Então, tem que respeitar sempre aonde está localizado a cadeia de linfonodos. Tá vendo, ó? Parte interna do bumbum, para frente. Parte externa também para frente, a mesma inguinal, tá? Tenho que me ater ao sentido, o sentido da linfa, aonde eu vou jogar essa linfa, tenho que me ater aonde estão localizadas as principais cadeias de linfonodos, tá? Aqui também é só mais um exemplo, tá? Então, meu braço, certo? Eu posso levar sempre meu braço, mas eu quero drenar para axila, tá? As costas também vão para axila, porque aqui não tem cadeia de linfonodos que vão comportar essa drenagem. Membro inferior, tá vendo? Inguinal, tá? Abdômen inferior, inguinal, tá? Perna, poplíteo. Depois que não tem mais poplíteo, vou drenar tudo para inguinal, tá? Tudo para inguinal. Tanto interno quanto externo. Cadeia inguinal. Na internet e só com isso É isso. um bom produto. Então, microfone ligado. Na descrição. Vejam o preço dele atualizado neste exato momento. E simplesmente aqui já nos deu o ecrã principal.
continuando com o nosso processo aqui. Microfone ligado. Obrigada. Vamos encontrar a configuração do É um jornal. Vamos simplesmente... Vamos lá, gente. Efeitos no organismo. Ele já ligou o Bluetooth. Com isto aqui, vamos aqui ler o seu QR Code, que podemos encontrar aqui tanto no smartwatch, que é este QR Code aqui, para baixarmos o aplicativo. Microfone ligado, por favor. Desligado. Vamos entrar aqui, tem na Play Store. Eu já baixei o aplicativo, que é este aqui. Vamos abrir. Vou mandar outro link, que agora eu até descoordenei. Vai acabar meu tempo agora, tá? E a gente já continua. Dá pra senhora desativar, professora. Desativa por aí. Eu não tô sabendo quem que fez. Acho que tu procurou. Ele simplesmente vai começar aqui. Vai acabar o tempo, tá? Vou mandar outro link. Falta 1 minuto. E aí a gente continua. Tá acabando, tá? Vamos lá.